Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. A partir deste momento, você tem a informação segura na área da Previdência Social, comigo e com o professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular, caminhos da aposentadoria. Vamos começar aqui o desfile de perguntas dos nossos ouvintes. A primeira mensagem é do Beto dos Santos. Ele mora em Fortaleza, trabalha no setor de farmácias há mais de 30 anos e diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: tenho 52 anos de idade, 32 anos de contribuição. Quando poderei dar entrada no meu pedido de aposentadoria? 52 anos de idade, Luciano, E 2 anos de contribuição. 32 anos de contribuição. Ele pode entrar com a regra de transição, porque ele não tem a idade suficiente para se aposentar. Então ele tem que ver quantos anos ele tinha em 2019, 13 de novembro de 2019, para saber qual o pedágio que ele irá cumprir, que ele tem que pagar 100% do tempo que faltava para atingir 35 anos em 2019. Essa é a forma mais rápida para ele se aposentar. Ou seja, porque senão Paulo, ele teria que ter 65 anos de idade, esperaria aí bastante tempo. enquanto você respondia essa pergunta do Beto, que interessa a muita gente na mesma faixa etária dele, eu estava fazendo uns cálculos aqui. Não sei se eu estou no caminho certo. Por exemplo, o Beto tinha 49 anos de idade e 29 anos de contribuição em 2019, ou seja, faltando 6 anos para fechar os 35 anos. Nessa história de regra de transição, já teria um caminho aqui desenhado para o Beto? Sim, ele teria que cumprir 6 anos, faltava 6 anos, então ele teria que cumprir 6 anos de pedágio. Então, ele vai se aposentar com 35 anos de contribuição, mais 6. 35 mais 6 dá 41 anos de contribuição. Daqui a 6 anos ele se aposenta. Daqui a 6 anos não. Ele tem hoje 32. 32 anos de contribuição. Para 41 faltaria 9 anos, é isso? Exatamente. 9 anos. Com quantos anos ele tem hoje de idade? 52 anos. 52 com 9? 61. 61 anos. Então ele se aposentaria antes dos 65 anos de idade, mas teria que continuar contribuindo até fechar os 41 anos de contribuição que ele iria para essa regra de transição de 100%. Então, Beto, você que é um menino aos 52 anos de idade, continue fazendo esse dever de casa, contribuindo, e daqui a 9 anos a aposentadoria e vai permanecer trabalhando, porque afinal, com essa cara de menino que você tem, não dá para cruzar os braços ainda e se aposentar, ficar parado. Vamos agora para... Pois não, Paulo? Você ia falar ainda, não? Não. Agora, Noelle está em São Luís do Curu, bem pertinho ali, professor Paulo Bacelar, da sua terra maravilhosa, Apuiarés. A Noélia diz o seguinte: se uma pessoa é associada ao sindicato rural e deixa de pagar a mensalidade por alguns anos, perde a condição de segurada e, nesse caso, tem que começar tudo de novo? Luciano, como sempre a gente fala aqui no nosso programa, essa é uma das perguntas que mais me incomoda aqui no programa. Não é que incomode a pergunta, mas incomodar o fato das pessoas ainda acharem que contribuir para o sindicato deixam elas como segurada da Previdência. A contribuição do sindicato não garante a ela ser segurada do INSS, não garante ela ser segurada da Previdência Social. O que garante a agricultora ser segurada da Previdência Social é o trabalho na atividade rural, independentemente se ela contribui ou não, tanto para o INSS como para o próprio sindicato. Contribuição de sindicato não é contribuição previdenciária, é contribuição privada para um órgão privado. E o que ela garante ser segurada da Previdência é ela manter uma documentação por ano, se ela pudesse fazer isso, manter uma documentação por ano, tirar a DAP, atualizar a sua DAP,
ter documentos de compra de semente, recibos de compra de insumos na agricultura, enxada, pá, o que fosse necessário para a sua atividade rural, e ela irá manter a qualidade segurada dela enquanto ela for segurada agricultora. Aí ela manteria a qualidade segurada dela. Contribuir para o sindicato não garante qualidade segurada para ninguém. Essa resposta, essa orientação do professor Paulo Bacelar retrata bem o papel do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, o papel da educação previdenciária, do esclarecimento, da orientação e principalmente para você, trabalhador, trabalhadora rural, que sempre tem essas dúvidas sobre as contribuições para o sindicato. Mas o professor, mais uma vez, bem feliz. A condição de contribuir ou a contribuição para os sindicatos rurais não é suficiente, não é essencial, não é exigência para pedir a aposentadoria. E eu costumo acrescentar o seguinte: é importante você contribuir para o sindicato porque é uma entidade que o representa, que a representa nos interesses de uma coletividade. O que me deixa triste, Luciano, é que o sindicato não orienta, não sugere, pelo menos essa é a minha opinião, que a pessoa tenha uma importância, um relevante interesse em ter documentação a cada ano que que trabalha na agricultura e somente fica preocupado com essa arrecadação que não garante a ela uma aposentadoria. Mais uma dúvida, antes da próxima mensagem, que é do Erlo Saraiva, em Independência, eu quero dizer para você, ouvinte, que aqui você é recebido com tapete vermelho estendido. Então mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Erlo Saraiva, em Independência. Tenho 42 anos de idade e 24 anos de contribuição na área de eletricidade, com 30% de periculosidade. Queria saber, professor Paulo Bacelar, com quantos anos eu vou me aposentar? Luciano, a atividade com exposição a agente nocivo, hoje, precisa de ter 25 anos de contribuição, com 61 anos de idade, para poder ter direito à aposentadoria com tempo especial. Nesse caso, ele tem ainda 42 anos de idade, já tem os 30 anos de contribuição, mas possivelmente ele teria já os 25 anos de contribuição em 2019, já que ele já tem 30 anos de contribuição. Então é possível que o Erlos tenha direito à aposentadoria já pelo direito adquirido. Para isso, ele precisa ter o PPP para analisar essa questão da exposição ao agente nocivo, que é a insalubridade que ele diz receber por eletricidade. Quem vai dizer isso é o PPP. Erlos, que boa dica do professor Paulo Bacelar. Então, resgata aí esses PPPs que você tem e faz os cálculos, porque pela orientação, os caminhos da aposentadoria estão bem alargados para você. Luiz Teles, na cidade do Crato. Tenho 65 anos de idade e falta menos de um ano para eu completar os 35 anos de trabalho. Quando eu for me aposentar, o INSS vai ver todos os meus salários para calcular quanto eu irei ganhar por mês ou vai ser o que eu ganho atualmente? Luciano, o caso do Luiz Teles é daqueles casos que a gente fala que ele precisaria ter um planejamento previdenciário e uma análise dos cálculos atuais, porque ele já tem 65 anos de idade. E já tem mais de 15 anos de contribuição. Ele já tem o tempo para se aposentar e ele já se aposenta com 35 anos de contribuição. Ele vai ter 20 anos, aí vai considerar 60% do salário, mais 2% para cada ano de contribuição, como ele tem acima de 20 anos. Como ele tem 15 anos acima de 20 anos de contribuição, ele vai se aposentar, ele vai ter 30%, mais 60%, 90%, ele já se aposenta hoje com 60% de todas as contribuições, da média de todas as contribuições, desde julho de 94 até hoje. Quando ele fizer os 35 anos de contribuição, ele vai se aposentar com 90% dessa média, de todas as contribuições desde 94 para cá. Só que ele já tem direito a um pouquinho menos de porcentagem, mas pode ser que a aposentadoria dele atual já seria até melhor do que se ele se ele precisar se esperar os 35 anos de contribuição. Então seria interessante já calcular hoje quanto seria a aposentadoria dele, para saber se valeria a pena ele esperar os 35 anos de contribuição. E aí, Luiz Teles, melhor do que essa resposta do professor Paulo Bacelar, nesta manhã,
é um café com tapioca na cidade do Crato. Andréia, em São Benedito, tenho 46 anos de idade e sou pensionista. Dia 5 de fevereiro sofri um acidente de moto, quebrei minha perna, tive que fazer até cirurgia. Nesse caso, gostaria de saber se tenho direito ao auxílio-doença ou não, porque sou pensionista. Algumas pessoas falaram que isso iria prejudicar o meu benefício. Me tire essa dúvida. E aí, professor Paulo Bacelar, pensionista tem direito a auxílio-acidente? Não, ela não teria direito ao auxílio-doença se ela não for segurada. Ela só não vai ter direito ao auxílio-doença se ela não for segurada da Previdência. O fato dela ser pensionista e ela sendo segurada, contribuindo, independentemente da pensão, ela vai ter direito ao auxílio-doença dela e não vai prejudicar a pensão dela. O que ela deve estar pensando é não no auxílio-doença, mas sim num BPC. Se ela não contribui e precisa de um BPC, aí a pensão por morte que ela recebe impede a concessão do BPC. Quer dizer, ela não vai ter direito ao BPC se ela for pensionista. Agora, professor Paulo Bacelar, eu fiz outra interpretação aqui e você trouxe uma informação que pode ser bem importante aí para a Andréia. Nesse caso, por exemplo, a Andréia, em São Benedito, só teria direito a esse auxílio que ela pergunta aqui após o acidente se fosse contribuinte da Previdência Social. Esse é o primeiro ponto. Exatamente, ela precisa ser segurada da Previdência estando contribuindo com o INSS, com a Previdência, de forma particular. Vamos supor que a Andréia não contribua para a Previdência Social. Com 46 anos de idade, qual é a recomendação, o conselho que você passaria para ela e para outras pessoas nessa mesma situação? Nesse caso, ela deveria estar contribuindo, ou como contribuinte individual, ou como segurada facultativa, e aí ela teria direito à aposentadoria, e aí há esses benefícios que você fala sempre aqui no programa, que a contribuição não é só para a aposentadoria, exatamente para um momento desse, onde você tem um risco social de um acidente e que fica impedida de trabalhar. E aí, dando um abraço a ela aqui, Luziano, eu lembrei que amanhã estarei aí na cidade de São Benedito, passarei aí esse períodozinho do carnaval aí nessa região da Serra, estarei aí em São Benedito amanhã no domingo. Então você é um felizardo, professor Paulo Bacelar, porque vai entrar na fila para andar no bondinho de Ubajara, inaugurado há poucos dias pelo governador Camilo Santana. Manda pelo menos fotos pra gente ficar babando aqui, professor Paulo Bacelar, que a região da Ibiapaba é maravilhosa. Aproveita, passa na nossa rádio FM 91.1, senta lá com o de Assis Lira, joga uma partida de futebol de botão com ele, depois sobe a Tianguá, fala lá com o Carlos Alberto na nossa FM 94.7 e aí 94.9, corrigindo aqui, e aproveita bem esse período de carnaval na região da Ibiapaba. Flávia, em Juazeiro do Norte. Meu pai se aposentou como agricultor recentemente. Minha mãe tem 12 anos de provas e já foi para a justiça 2 vezes. O pedido foi negado. Ela tem chances de se aposentar como agricultora? O meu pai tem 65 anos de idade. Ele já está aposentado nesse caso. E a mãe? Quais são as condições para se aposentar, professor Paulo Bacelar? Luziano, mas ela disse que ela tem 12 anos de prova. E ela já foi para a justiça 2 vezes e foi negada. Então deve ser por isso, porque ela não tem a comprovação dos 15 anos exercendo atividade rural. Ela precisa ter 55 anos de idade e 15 anos de comprovação de atividade rural, podendo utilizar as provas que o marido dela utilizou para a aposentadoria dele, que é o grupo familiar. Se ela trabalha junto com o marido, as provas, se forem em nome do marido, ela pode utilizar para ela. Mas aí, se ela já foi para a justiça 2 vezes, é importante dizer que se você for para a justiça e for negado o benefício na justiça, esse direito ele fica prejudicado, porque já vai ter uma decisão judicial e aí você, quando for pedir novamente, você terá que ter novas provas, novos elementos para comprovar de forma diferente daquele primeiro processo, porque o juiz já disse que ela não tem direito à aposentadoria. Anote aí o número do WhatsApp do Alerta Geral, é o 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, chega uma mensagem do Jandro, que é do interior do Ceará. Ele não disse em que cidade se encontra. A pergunta é bem longa. Então, Jandro, o professor Paulo Bacelar leu com antecedência a sua pergunta. Vou resumir aqui e ele, o nosso advogado popular, vai dar uma explicação. O Jandro diz o seguinte: tenho 47 anos e a carteira assinada como professor de escola particular da educação básica desde agosto de 1996. Já são 25 anos e 6 meses. Tive a carteira assinada como professor de escola particular da educação básica entre 1999 e 2006.
15 anos e 4 meses. Aí ele fala também, professor Paulo Bacelar, que trabalhou na iniciativa privada, foi professor temporário. Em resumo, pelas informações que o Jandro nos trouxe, qual a orientação para ele? Luciano, olha só, tem uma informação aqui que é importante. Ele disse que é professor e trabalhou no total 25 anos de contribuição. Só que essas contribuições, como contribuinte individual, que ele fala também, que prestou serviço para empresas e foram retidos 11%, informado em GFIP. GFIP é uma declaração que a empresa emite para que o INSS saiba que aquela pessoa trabalhou para ela e vai constar no CNIS aquelas contribuições que a pessoa exerceu atividade para uma empresa. E essas contribuições, como contribuinte individual, prestador de serviço, elas não são contadas como atividade de professor. A atividade para aposentadoria de professor é os 30 anos de contribuição para o homem, 25 anos de contribuição para a mulher, mas precisa ser exclusivamente como professor de ensino médio, fundamental ou básico. E tem que ser empregado de uma escola, de uma instituição de ensino e não contribuinte individual. Então, essas contribuições de contribuinte individual, para considerar isso como professor, ele deve excluir essas contribuições, que foi de 2005 a 2020, é muito tempo, né? Então, se ele já tem 25 anos de contribuição, ele não irá se aposentar como professor. Primeiro, porque ele teria que ter 30 anos de contribuição e 64 anos de idade, porque ele precisaria ter 94 pontos agora em 2022. Então, ele teria que ter 64 anos de idade para poder ter direito à aposentadoria do professor com mais 30 anos de contribuição, exclusivamente como professor. Então, ele não teria direito. Então, o que é que ele pode fazer? Continuar contribuindo, e ele agora também é servidor público. Ele vai ter direito às duas aposentadorias, como ele precisava saber, vai ser implantado as condições para aposentadoria no serviço público, no regime próprio de previdência, e irá ter a aposentadoria dele no regime geral. Com esses 25 anos que ele já tem, bastava ter 65 anos de idade. Então, o certo é ele continuar contribuindo para aumentar esse tempo de contribuição dele, aumentar a sua média, e continuar também como servidor público, ele irá ter as duas aposentadorias. Então, Jandro, se depois do professor Paulo Bacelar falar tudo isso de forma bem abrangente, se você tiver alguma dúvida a mais, reenvia a pergunta, porque o Alerta Geral está à sua disposição. Agora, a pergunta da Vanessa Sobreira, em Juazeiro do Norte. Tenho 17 anos e o médico deu laudo afirmando que sou paciente com deficiência. Disse que não tenho possibilidades para trabalhar. Qual a chance que eu tenho, professor Paulo Bacelar, para conseguir a aposentadoria? Luciano, ela tem 17 anos de idade, mas precisa ser segurada da Previdência para ter direito a uma aposentadoria. Ela poderia estar contribuindo? Sim. A contribuição para a pessoa, ela começa aos 16 anos de idade, como contribuinte individual ou facultativo, e aos 14 anos de idade como empregado, sendo aluno aprendiz, a partir dos 14 anos. Se ela é segurada da Previdência, com esse laudo é possível que ela possa se aposentar. Mas a gente não pode igualar os termos deficiência e invalidez. Para ela ter direito à aposentadoria, ela precisa ser inválida e não deficiente. A aposentadoria do deficiente, ela tem direito à aposentadoria com um tempo menor. A mulher se aposenta aos 55 anos de idade, o homem aos 60 anos de idade, com 15 anos como deficiente. Aí seria uma aposentadoria da pessoa com deficiência. No caso, se ela não fosse segurada, se ela tem 17 anos e ainda não começou a contribuir, ela pode requerer um BPC. E aí vai depender da sua renda familiar, das pessoas que moram com ela, se seus pais trabalham. E aí terá que analisar essa questão da renda familiar, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. O Francisco Irineu está em São Paulo, professor Paulo Bacelar, aguardando com muita expectativa as suas considerações sobre a seguinte dúvida que ele nos apresentou. Estou afastado e recebo auxílio-doença, tenho carteira assinada há 33 anos, posso pagar esses 2 anos e meio de atraso para pedir a aposentadoria? Luciano, vai depender muito se esse caso, se esse atrasado em que ele tem, esse período em aberto, ele é de contribuinte individual. Se ele sempre foi carteira assinada, sempre foi empregado, aí ele não teria como contribuir o atrasado, porque ele não teria um histórico de contribuinte individual anterior. Ele precisaria ter uma contribuição em dia como contribuinte individual, lá atrás, sem encerrar a sua atividade como autônomo, e aí poderia ver aquele buraco que tivesse a partir da primeira contribuição em dia paga,
O que tivesse de buraco, ele poderia pagar, sim, ele poderia se aposentar nesse caso. Agora, se não tiver nenhuma contribuição como contribuinte individual, autônomo, somente se ele foi carteira assinada como empregado, aí não teria como pagar esse atrasado. Professor Paulo Bacelar, uma curiosidade. Aqui, como resposta também ao Francisco Irineu. Quem recebe o auxílio-doença, esse período conta para efeito de contribuições para a Previdência Social? Zero, tem duas regras. Se ele for um auxílio-doença acidentário, espécie 91, ele conta para a aposentadoria sem precisar eu contribuir novamente. Se for uma espécie 31, que é o benefício de auxílio-doença previdenciário, ele precisa ser intercalado entre períodos de contribuição. Então, ele teria que pedir alta médica desse auxílio-doença, voltar a contribuir para ficar intercalado, esse período de auxílio-doença ficar no meio entre contribuições, entre períodos de contribuições. E aí ele aí contaria para a aposentadoria dele como tempo de contribuição. Maria em Capistrano. Como faço para saber se tenho algum direito a receber do Banco Central? Será que eu posso ir direto à agência do banco no qual eu faço parte para pedir informações? Se o professor Paulo Bacelar não tiver uma resposta direta, eu já tenho algumas considerações sobre esse assunto. Eu tenho, mas é porque ela precisa não ir no banco, mas acessar um site da Receita Federal, que é através de um link, onde você vai ter acesso e vai poder colocar o seu CPF, o seu nome completo e a sua data de nascimento e terá uma resposta. Agora, Luciano, é importante falar para as pessoas terem cuidado com os links, porque podem haver golpes de pessoas mal intencionadas que encaminham links para as pessoas onde não é do Banco Central. E aí são links onde você vai informar os seus dados e as pessoas vão ter acesso à sua conta corrente, com senha e etc. Então, cuidado com o link que você for acessar para ter essa informação, se tem algum dinheiro de bancos, de contas antigas que você não resgatou. E não só isso, professor Paulo Bacelar, porque eu tenho para mim que essa pergunta surgiu também, a dúvida da Maria em Capistrano, porque nesta semana nós veiculamos a informação de que o Banco Central abriu o espaço para consulta e criou a expectativa de que vai devolver dinheiro, ou aquele dinheiro esquecido, vai contemplar também aposentados e pensionistas do INSS, assim como trabalhadores que não fizeram empréstimo consignado, que tiveram descontos em folha de benefício, em folha salarial, e aí o Banco Central já abriu esse espaço aí para essas pessoas receberem esse dinheiro. E aqui a gente também recebe muitas denúncias de beneficiários da Previdência Social se queixando de que, mesmo sem ter pedido, caiu um desconto no benefício correspondente a empréstimo consignado. Então, esse dinheiro vai voltar para a conta desses beneficiários da Previdência Social. E acrescentar que no Banco Central tem lá o endereço para você fazer a consulta no site valoresaReceber.bcb.gov.br. Importante, Luciano, até eu fiquei sabendo agora dessa informação e passarei para as pessoas que me procurarem. Mais uma dúvida que chega também pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. Ana, em Viçosa do Ceará. Meu companheiro pagou INSS entre 1988 e 1995 e parou de recolher as contribuições previdenciárias. Em 2018, ele sofreu um AVC. É possível conseguir um benefício para ele? Hoje ele tem 55 anos de idade. Olha, Luciano, nesse caso é aquilo que a gente fala, né? A pessoa parou de contribuir, ela deixa de ser segurada da Previdência por um período que deixou de contribuir, pelo menos por 1 ano até 3, mas deixou de ser segurada da Previdência, você tem que retornar a contribuição para ter direito aos outros benefícios a partir da nova contribuição. Então, nesse caso, se ele nunca mais contribuiu desde 95, ele deixou de ser segurado da Previdência e não terá direito a nenhum benefício agora por causa que a incapacidade já iniciou. Então, se ele começasse a contribuir agora, ele iria pagar contribuições após a incapacidade. Aí não é contado para tempo dele. Então, nesse caso, infelizmente, não terá direito a nenhum benefício previdenciário, podendo recorrer ao BPC, que é o Amparo Social ao Deficiente, se for enquadrado como deficiente e se tiver a renda menor do que 1/4 do salário mínimo. Lucieudos está em Fortim. Sabe onde é que fica Fortim, professor Paulo Bacelar? Ave Maria, costumeiramente eu faço essa pergunta sobre o mapa do Ceará para o adoro jornalista Fortim, Beto Almeida. e queria dizer para você que eu estive lá em Fortim domingo passado com a minha família
e meus amigos da motocicleta. Que bom. Fizemos um passeio a Fortim, almoçamos lá na barraca do Raimundinho, em frente ao rio ali, eu acho que é o Rio Jaguaribe, se eu não me engano. E aí, maravilhoso ali, um passeio que eu recomendo que as pessoas façam com suas famílias, conheçam Fortim, é muito bonito lá. Então, a pergunta do Lucieudos é a seguinte: sou concursado de 1993 da Prefeitura da cidade de Fortim e recebo insalubridade, mas estou de licença sem remuneração desde 2010. Estou trabalhando em uma empresa terceirizada de carteira assinada desde 2014 e também estou recebendo insalubridade e vou completar 50 anos de idade em junho deste ano. Quando irei me aposentar? Não, esse tempo de serviço público, ele não vai ser contado para somar ao tempo dele de carteira assinada, porque é um tempo de regime próprio, né? Acredito que Fortim seja regime próprio. Se não for, mesmo assim ele estaria em licença, ele não pode se aposentar enquanto está em licença sem remuneração. Então ele só teria aí de 93 a 2010... ele teria um tempo... 17 anos, né, professor? 17 anos e não teria direito à aposentadoria. E contando apenas de 2014 para 2022, né, ele também teria 6 anos, 8 anos de contribuição, né? 8 anos de contribuição, também com 50 anos de idade, ele não terá direito à aposentadoria agora, muito novo ainda, 50 anos de idade, e ele deve continuar trabalhando, porque agora não tem como se aposentar. Ou seja, pelos meus cálculos aqui, o Lucieudos tem 25 anos de contribuição. Tem que esperar calcular aí os 35 anos de contribuição para garantir a aposentadoria. E mesmo que esse tempo fosse somado, os 25 anos de contribuição, ele teria que comprovar essa atividade insalubre através dos PPPs, ele teria que ter 61 anos de idade agora em 2022 para poder ter direito à aposentadoria especial. E outra coisa interessante, importante também dele saber, é que se for regime próprio de previdência, as prefeituras e o Estado também do Ceará não concede aposentadoria especial. A gente sempre tem que entrar na justiça para ser informado, para ser concedido o benefício com base na lei do regime geral de previdência, porque no regime próprio não existe previsão para aposentadoria especial. Carlos Leôncio, em Aracati. Para solicitar um auxílio BPC, eu preciso obrigatoriamente contratar um advogado? Obrigatoriamente não. É recomendável? Sim, é recomendável contratar um advogado. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, Luzenor, essa semana, que ela deu entrada no benefício sozinha e foi feita a exigência para ela, ela não entendeu a exigência que foi feita e apresentou as mesmas documentações que foi apresentado no início. E ela ainda achou que era para autenticar a documentação em cartório, quer dizer, ela gastou dinheiro no cartório autenticando a documentação e apresentou a mesma documentação já apresentada e o INSS indeferiu o benefício dela, negou o benefício dela exatamente pela falta de conhecimento daquela exigência que foi formulada. Então, eu disse a ela que se ela tivesse contratado um advogado antes, ela iria pagar um advogado, mas teria o direito dela reconhecido no INSS administrativamente. Então, mesmo que não seja obrigado a contratar um advogado, a gente sempre recomenda que contrate um profissional para analisar o seu direito antes de protocolar. Eu vou pular duas perguntas aqui de outras cidades de Juazeiro do Norte e de Sobral para continuar na região jaguaribana, porque a Ana Lúcia está em Aracati e manda o seguinte relato. Em 2018, meu esposo fez cirurgia do coração, ponte safena, uma mamária e ainda ficou com arritmia. Ele tem diabetes e por conta disso perdeu a visão do olho esquerdo. Até hoje não conseguiu nenhum benefício. O que fazer nessa situação? Nesse caso, se ele não é segurado da Previdência, se ele é segurado da Previdência, ela pode requerer um auxílio-doença, até no cadastro do meu INSS, você pode fazer esse pedido. Se ele não for segurado do INSS, da Previdência, não estiver contribuindo, teria que ter o pedido de BPC, mas aí teria que analisar a sua renda familiar, que não pode ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Eu quero aqui fazer referência porque eu citei 3 perguntas de ouvintes da região jaguaribana, do Baixo Jaguaribe, aí, de Fortim e 2 de Aracati. E agradecer aqui a direção da FM Canoa 96.9, ao empresário Expedito Ferreira, que com sensibilidade abre espaço para nós chegarmos aos ouvintes internautas por meio da FM Canoa, na região jaguaribana, para levar essas informações tão importantes e preciosas para quem precisa
precisa da orientação segura na área da Previdência Social. Agradecer também os cuidados e o zelo que o técnico da FM Canoa, o Júnior Alegria, sempre demonstra, passando informações sobre a repercussão do programa e também fortalecendo esse laço entre o Sistema Ceará Agora de Comunicação e a Rádio FM Canoa, por meio da nossa parceria com a rede Sons Unsat. Flávia, em Juazeiro do Norte, trabalhei para a Prefeitura durante 11 anos e em 2021 foi encerrado o meu contrato. Tenho 42 anos de idade e gostaria de saber qual é a minha situação nesse momento. E há um ano deixei de contribuir para o INSS. Aí ela pergunta, perdi todas as contribuições que tinha e quanto tempo ainda falta para me aposentar? Deu uma boa resposta para a Flávia, professor Paulo Bacelar. É importante aqui registrar a baixa idade das pessoas que estão preocupadas com a sua aposentadoria. Isso demonstra aí um interesse de prevenção, né, para se aposentar no futuro. Então é importante que a pessoa se preocupe antes para poder planejar, poder até melhorar a condição da sua aposentadoria no futuro. No caso da Flávia, ela precisaria ter 62 anos de contribuição. Ela só vai se aposentar com 62 anos de idade, com 62 anos de idade e 15 de contribuição. Então ela só tem 11 anos de contribuição, precisa voltar a contribuir imediatamente. Sobre a questão da perda da qualidade segurada, como ela já tem mais de 10 anos de contribuição, ou seja, mais de 120 contribuições, que são 10 anos, ela precisa ter ela perde a qualidade segurada por 2 anos. Então, ela deixa de ser segurada apenas após 2 anos o encerramento do contrato dela. Então, ela ainda está na qualidade segurada, ela não perdeu a sua condição de segurada, não vai perder essas contribuições que ela já fez de 11 anos e ela precisa voltar a contribuir até para que não perca a qualidade segurada e também para fechar os 15 anos e ela poder se aposentar apenas com 62 anos de idade. Flávia, são boas as notícias. Com 42 anos de idade, siga esse conselho aqui do Jornal Alerta Geral, volte a contribuir e garanta a sua aposentadoria lá no futuro. Maria Inês, em Sobral, tenho 17 anos de carteira assinada, tenho que continuar pagando o meu INSS? Tem ou não, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela já tem 17 anos de contribuição, ela já tem o tempo necessário para a aposentadoria. Se ela somente se interessa em se aposentar por idade, ela pode continuar contribuindo até completar os 62 anos de idade, mas precisaria contribuir pelo menos uma contribuição por ano como contribuinte individual ou a cada 6 meses ela contribuir como facultativa. O código de contribuinte individual é 1163, que é 11% do salário mínimo, que ela vai se aposentar com o salário mínimo. E o código de 1406 como 1473, que é o código de facultativo, para ela se aposentar também com 11% do salário mínimo, e ela irá se aposentar com o salário mínimo, mas precisa ter 62 anos de idade. Maria Rodrigues, antes de fazer a pergunta da Maria Rodrigues, que está no Rio de Janeiro, lembrar para você, ouvinte, o nosso WhatsApp é o 085 992734353 do Rio de Janeiro. Que bom, professor Paulo Bacelar, a gente vai muito além do Ceará. A Maria Rodrigues pergunta o seguinte: meu esposo tem 35 anos de contribuição e 54 anos de idade. Gostaria de saber quanto tempo falta para ele se aposentar. 54 com 35 dá 89 pontos. Desculpa. 54 anos de idade com 35 anos de contribuição, ele só teria 89 pontos. Ele precisaria, com 35 anos de contribuição, fechar 99 pontos em 2022. Então, por pontos, ele não se aposenta. Então, ele teria que contribuir com pedágio. Qual é o pedágio? Saber quantos anos ele tinha em 2019 e fazer o pedágio. Então, vamos dizer que ele tem 35 anos de contribuição em 2022, teria 33 no máximo, né? 33 anos em 2019, 33 anos, faltaria 2 anos para se aposentar por tempo de contribuição. 2 anos, menos de 2 anos, ele tem um pedágio de 50%. Então, 50% de 2 dá 1 ano. Ele vai se aposentar, olha aí, Luziano, independentemente da idade, com 36 anos de contribuição. Faltando 1 ano só para ele se aposentar, e ele irá se aposentar com 55 anos de idade. Que coisa, professor Paulo Bacelar, se aposentar com 55 anos de idade, olha aí, Maria Rodrigues. Porque ele tem 35 anos de contribuição. Que bom, já Maria. Contribuiu cedo, né?
Então tem direito sim à aposentadoria, mas irá contar aí com o fator previdenciário. Ele vai se aposentar, mas com o fator previdenciário, somando aí o pedágio de 50%. Francisco Luciano está em Chorozinho, tenho 62 anos de idade, 32 anos de contribuição. 33, já tinha suprimido aqui um ano de contribuição do Francisco Luciano. Com a soma dos pontos, quantos anos faltam para eu me aposentar? Eu já somei aqui, professor Paulo. Nem some, porque para somar pontos, ele precisa ter no mínimo 35 de contribuição para começar a pensar nos pontos. Então ele não tem 35 de contribuição, não tem como fazer pontuação. Ele vai para as regras de transição de pedágio. 33 anos de contribuição em 2022, ele teria 31 anos em 2019, 31 anos para 5, faltam mais de 2 anos para atingir os 35 anos, faltam 4. Então, se faltam 4, ele vai pegar a regra de transição de 100%. Se falta 4, regra de transição de 100%, mais 4. Então, 35 mais 4. 39 anos de contribuição, independentemente da idade. Ele vai se aposentar com 39 anos de contribuição daqui a 6 anos. Se ele tem 62 com 6, 68 anos de contribuição. Só que ele vai 68 anos de idade. Só que ele vai atingir os 65 de idade antes dos 62. Então, a melhor regra dele qual é? Esperar a idade de 65 anos de idade para se aposentar pela regra da idade. São essas coisas, Luciano, que a gente chama de planejamento previdenciário, para saber qual é a regra melhor, porque são 5 regras de transição. Então, para saber qual a melhor regra de transição para ele, e se ele vale a pena ele continuar contribuindo até os 65, né? Faltando 3 anos. Isso aí é um chamado de planejamento previdenciário. E um detalhe, professor Paulo Bacelar, ao completar 65 anos de idade, ele vai ter 36 anos de contribuição. Ou seja, vai fechar os 35 anos, vai se aposentar por tempo de contribuição. 35 anos. Pela idade também aqui, sim, né? Somando esses dois critérios. Com 36 anos de contribuição, vamos lá, ele vai se aposentar com 60% nos primeiros 20 anos, mas o que passou de 20 anos, 16 vezes 2, 38. Mais 32, professor Paulo Bacelar. 16 vezes 2, 32. Sério? 32%, mais 60 dá 92%. Então ele vai se aposentar com a média de contribuições desde 94 até hoje, todas as contribuições de 94 para cá, e vai se aposentar com 92% da média, que é um valor razoavelmente alto para se falando em reforma da Previdência, que reduziram bastante as aposentadorias. Então ele se aposenta com 92% da média de contribuições. Que informação boa, hein, Francisco? Domingos, em Massapê. Como funciona o MEI, professor Paulo Bacelar? Quero começar a pagar para minha esposa. Quanto tempo eu vou contribuir até que ela possa se aposentar? Luciano, o MEI é um assunto que poderia até ser um programa só falando de MEI. O MEI é para quem tem a condição e o interesse de abrir um negócio e ter vantagens de ser um microempreendedor individual, como fazer empréstimos com juros menores, como emitir nota fiscal, participar de concorrência, etc. Se o interesse dela é apenas a aposentadoria, e aí vem um erro, Luciano, porque as pessoas se cadastram como MEI para poder somente pensando na aposentadoria e para pagar menos, que é 5% do salário mínimo, né? Que nos valores de hoje, né, 1.212, dá 60 e poucos reais, né? Então, às vezes as pessoas se cadastram como MEI só para pagar 50 e poucos, 60 reais. 62 reais. 62 reais de contribuição, e aí tem um problema, porque o MEI precisa formalizar, precisa pagar um contador, informar a Receita Federal, e ele poderia contribuir com 11% do salário mínimo, que dá 100 e poucos reais, um pouquinho a mais, mas não tem essa formalidade toda. E aí ela poder também se aposentar do mesmo jeito. Então, se a pessoa quer fazer um MEI apenas para se aposentar, é um erro, na minha opinião, podendo contribuir sem precisar formalizar, sem precisar fazer nenhum cadastro, pagando 11% do salário mínimo no código 1163 como contribuinte individual. Lindalva, em Pindoretama, tenho 54 anos de idade e 22 anos de contribuição. Posso pedir a aposentadoria proporcional? Não, Luciano, não existe mais aposentadoria proporcional. A aposentadoria proporcional foi criada pela emenda constitucional número 20, em 98, mas no caso dela ela não teria
essa condição de aposentadoria proporcional nessa regra. Então ela vai para a regra geral, 62 anos de idade com 15 de contribuição no mínimo. Ela já tem 22, então precisaria esperar ainda a idade. Professor Paulo Bacelar, o Cícero Coelho está no interior do Ceará e diz o seguinte: meu pai vai completar 60 anos de idade e vai dar entrada na aposentadoria. Será que é necessário colocar um advogado? É a primeira dúvida. Ele nunca assinou a carteira de trabalho, sempre trabalhou na roça. Ele tem muitas provas, DAF e outros documentos. E a minha mãe tem 20 anos de carteira assinada e 58 anos de idade. Como fica o caso da minha mãe para pedir a aposentadoria? No caso da mãe dele é simples, ela vai para a regra geral. Ela precisa ter 62 anos de idade com pelo menos 15 de contribuição. O fato dela ser urbana não impede a aposentadoria dele. Então, se ele tiver provas, ele pode requerer novamente a aposentadoria dele, independente da mulher ser trabalhadora urbana, e vai se aposentar com as provas que ele tem da agricultura. É necessário advogado? Sempre eu digo que não é obrigatório advogado, mas que a gente sempre recomenda que nas condições de hoje, como tem que ter muitas provas e poder requerer o benefício corretamente, com a documentação correta, a gente sempre sugere que contrate um advogado. Olha aí o número do nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Antônia Ricardo em Ocara. Fiz uma perícia e não liguei para saber o resultado. Como que eu consigo para ter notícias? Liga para o telefone 135 e pede para abrir uma tarefa chamada Acerto Pós-Perícia, para que o INSS dê o resultado. Joine Tenório, é isso mesmo, Joine Tenório em Sobral. Recebo um auxílio acidente previdenciário. Posso trabalhar de carteira assinada e vou perder o benefício? Pode, tranquilamente. O auxílio acidente é exatamente para que você possa continuar trabalhando com as limitações que geraram o acidente, né? Com as sequelas causadas pelo acidente, mas pode trabalhar. Eu fiquei na dúvida aqui, professor Paulo Bacelar. Qual a dúvida, doutor? Nesse caso, ele recebe o auxílio acidente previdenciário, né? Esse auxílio não é definitivo? Essa é a primeira pergunta. Em regra, sim. Até que as lesões... o auxílio acidente é quando você tem um auxílio doença causada por um acidente e após as lesões você teve uma parcial diminuição da sua capacidade laboral. Aí é como se fosse uma indenização por aquele acidente e você fica recebendo um auxílio acidente, que é metade do valor de uma aposentadoria por invalidez. E aí você vai ter esse benefício o resto da vida, teoricamente, até que essas lesões, após a consolidação, você tenha a redução da sua capacidade laboral. Se essa redução acabar, o benefício pode acabar. Francisco Ilha está em Russas. Fiz uma perícia médica no dia 7 de fevereiro e até hoje ainda está em análise. O que devo fazer? Pouco tempo, professor Paulo Bacelar, para esperar uma resposta? Não, Luciano, ele precisa ligar para o telefone 135, porque perícia médica é para ser dado o resultado logo. Não é um benefício como uma aposentadoria que precisa da análise do servidor. Após a perícia, tem que ser concedido logo. Mas ele precisa ligar para 135, para o telefone 135 e pedir acerto pós-perícia para o servidor concluir a tarefa. Irenilda em Beberibe, sou professora e completei 50 anos de idade e tenho 32 anos de serviço. Não consegui me aposentar e me falaram que era em 2024. Isso é o correto, professor Paulo Bacelar? Luciano, regime próprio geralmente é 30 anos de contribuição com 55 anos de idade. Então ela teria que ter direito aí apenas aos 55, né? 2022 para mais 5 anos, 2027, né? Teria que ter essa idade de 55 anos para ela poder se aposentar. Então, 2027 é o momento para a Irenilda pedir a aposentadoria. Otacílio em São Paulo, tenho 59 anos de idade, 34 anos de previdência. Quando devo pedir a aposentadoria? 93 pontos aqui, eu fiz esse cálculo, professor Paulo Bacelar. Mas lembra, Luciano, regra de transição? Lembra, Luciano, que para ter pontos precisa ter 35 anos. Ele ainda não vou mais esquecer essa sua lição, esse seu dever de casa. Vamos aqui. dizer que ele faça 35 ano que vem. Ele vai ter 60 com 35, né? Exatamente. Já ele vai ter 95 pontos, já que o ano que vem já vai ser 100 pontos. Então não pode se aposentar por pontos. Então seria mais 2 anos e meio? A não ser que mais 3 anos e meio, né? Porque 1 ano para fechar os 35, mais 2 anos e meio para fechar os 100 pontos. E outra coisa, não é mais 100 pontos daqui a 2 anos e meio. Vai aumentando, vai bater a em pontuação, 105, né, professor Paulo Bacelar? Exatamente. Lá na frente. Então, por pontos é difícil ele ter direito. Ele vai se aposentar, Luciano, se for
32 anos, né? Em 2019, ele vai se aposentar com a regra de transição de 50%, faltava menos de 2 anos, faltava 3 anos, 1 ano e meio. 35 mais 1 ano e meio. Ele vai se aposentar com 36 anos e meio de contribuição, independentemente da idade. E menos de 62 anos de idade. Pelos cálculos mas aqui. aí o homem seria 65. Se 36 anos e meio for antes dos 65, que vai ser, ele se aposenta pela regra de transição de 50%. Carlos em Jaguaribe, uma dúvida. Estou encontrando vários relatos de pessoas que fazem auxílio por incapacidade do trabalho, passam na perícia e em seguida ligam para o 135 do INSS para saber se tem pendências. E a informação está em análise, o que fazer? É isso que eu disse aqui há pouco tempo, há 2 perguntas anteriores. Ligar para 135 e não só querer saber como está o resultado, e sim marcar uma tarefa chamada acerto pós-perícia, que aí assim o servidor que vai dar esse resultado. Professor Paulo Bacelar, para dar satisfação aqui a alguns ouvintes da nossa FM 91.1 em Guaraciaba do Norte, o nosso repórter de Assis Lira nos encaminhou ao longo desta semana uma informação em tom de preocupação, retratando aí o sentimento de muitas pessoas que estão indo à Caixa Econômica Federal e tem o valor do PIS reduzido, e a dúvida é se as pessoas que participaram daquele programa de redução de jornada e salário irão receber menos desse abono social. Você já teve alguma informação nessa área? Porque nós encaminhamos uma pergunta para a Caixa Econômica Federal e até o momento não recebemos respostas. Luciano, porque o PIS ele é uma média, né, de contribuições, faz um cálculozinho meio complicado para calcular o PIS. Eu não tive ainda nenhuma informação, mas acredito que sim, se você teve uma redução laboral, o seu PIS também vai ter uma redução também. Francisco em Quixeramobim, minha mãe ficou viúva e gostaria de saber se com a certidão de casamento católico ela pode se aposentar sem problemas, ou pensão por morte, professor Paulo Bacelar, ou aposentadoria rural nesse caso? Não, se ela ficou viúva, ela vai ter direito à pensão por morte. E aí o casamento católico não é uma prova plena para ter direito à pensão, que é um absurdo, né, Luciano? Mas é assim mesmo. Porque a gente vai para o campo jurídico, a certidão do casamento civil. E o casamento civil, basta a certidão de casamento. No caso dela não ter a certidão civil, ela precisa comprovar a união estável. E a certidão no católico, ela serve como uma das provas para a união estável, que precisariam de 2 provas. Então, bastaria ter mais uma prova de uma união estável de pelo menos 2 anos, para ela poder ter direito à pensão. Jocélia em Camucim, minha mãe recebe o BPC, mora com meu irmão e a esposa. Meu irmão é curador da minha mãe. Ele pode trabalhar de carteira assinada? Administrativamente, Luciano, ele pode, porque administrativamente o INSS tem uma portaria que exclui da renda familiar a renda de filho que tem a união estável ou é casado. Então, o filho casado não faz parte do grupo familiar da mãe, mesmo morando sobre o mesmo teto. Se esse benefício for para a justiça, por isso que às vezes o advogado também precisa ter conhecimento, Luciano, e cuidado se a pessoa entra com um advogado, porque o advogado não pode entrar na justiça de qualquer benefício assistencial, porque a justiça ele entende que todo mundo que mora na mesma casa fazem parte do grupo familiar, independentemente se são casados ou não. Então, nesse caso aí, o filho administrativamente não entraria para a renda familiar da mãe. Quero agradecer aqui mais uma vez a parceria com a Rádio Liberdade de Camucim, que retransmite o Jornal Alerta Geral de segunda a sábado, inclusive aqui aos sábados com o Jornal Alerta Geral. Um abraço ao repórter Miquéia Santos, que sempre nos acompanha aqui e também manda informações da região para o Alerta Geral. Pergunta do Luiz Batista em Martinópolis, também ouvinte da FM Liberdade. Tenho 59 anos de idade e estou aposentado por invalidez. Fui operado 2 vezes da coluna e tenho 15 anos de contribuição no Sindicato Rural. E eu quero saber se é obrigado a continuar contribuindo para o sindicato. Nunca foi, Luciano, nunca foi obrigado a contribuir. E ele já estando aposentado por invalidez, se ele necessitar do sindicato, independentemente do INSS, da Previdência Social, ele paga o sindicato dele, para ele ter apoio do sindicato, mas para a aposentadoria, não. Precisamos alertar sempre isso, a contribuição do sindicato não garante benefício do INSS. O que garante são as provas rurais. Ele já está aposentado por invalidez. Se você necessita do sindicato para outras atividades, a não ser a aposentadoria, pague o sindicato porque você precisa dele, mas para a aposentadoria não.
Luciano Barros, em Tianguá, tenho 50 anos de idade e mais de 20 anos de contribuição. Gostaria de saber com quantos anos eu tenho direito à aposentadoria. Pega a calculadora, professor Paulo Bacelar. Mas não fica fácil, porque ele precisa ter 35 anos para entrar em pontos, ele não vai entrar na regra de pontos, vai ser a regra geral, ele vai se aposentar daqui a 15 anos com 65 anos de idade. Aí sabe qual é a coincidência, professor Paulo Bacelar? Que ele bate em 65 anos de idade com 35 anos de contribuição. E aí vai aumentar o percentual da sua média, mas aí eu te digo, se ele paga apenas com salário mínimo e ele vai se aposentar apenas com salário mínimo, não teria nenhuma influência ele pagar 35 anos, 20 anos ou 35 anos, seria a mesma coisa. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande a sua pergunta, diga em que município você se encontra. O nosso WhatsApp é o 085-992734353. Maria Frutuoso, em Vaze Alegre. Tenho o auxílio doença permanente, trabalhei 18 anos, agora no dia 7 de janeiro fiz 60 anos de idade. Como faço para pedir a minha aposentadoria? Luciano, ele não vai pedir aposentadoria. Ela, Maria Frutuoso. É mulher, né? Mesmo assim, ela não vai poder pedir aposentadoria porque ela não tem 61 anos e meio de idade. Ela precisaria ter 61 anos e meio em 2022. Se ela não tiver 61 anos e meio em 22, vai ter que ter 62 anos de idade em 2023. E aí pra frente não muda mais, é 62 anos de idade. Ela vai ter que esperar os 62 de idade para poder pedir a aposentadoria dela. Ronaldo, em Calcaia, tenho 53 anos de idade e estou afastado há 2 anos. Meu benefício foi cessado. Fiz o pedido de prorrogação do benefício, mas ainda se encontra em análise. Desde dezembro, eu só escuto a palavra análise, análise. Afinal, professor, eu devo esperar, está em análise acabar, o que devo fazer, meu amigo? Aqui o Ronaldo vem em tom de indignação e ao mesmo tempo também nesse humor dele aqui, mas angustiado porque costumeiramente, Ronaldo, a gente repete também a pergunta dos ouvintes, está em análise, a resposta que é dada pelo INSS. E haja burocracia, professor Paulo Bacelar. Luciano, eu sempre falo aqui, né, todo sábado, que o auxílio-doença é o pior benefício da gestão atual do INSS. Eles não conseguem dar um resultado rápido, ainda mais que tem médico ainda que quer fazer greve, né? Atrapalhando mais ainda a vida do segurado. Então, eu sou totalmente contra a greve do médico, principalmente do médico, que atrapalha muito a vida do segurado, mas eles deveriam ter essa questão da greve e também se preocupar mais em dar um melhor atendimento para a população. A perícia médica, após a perícia médica, o resultado tem que sair logo, tem que sair rápido, porque a pessoa está incapacitada para trabalhar e precisa do dinheiro. Muitas vezes o advogado precisa entrar com mandado de segurança contra o INSS para dar o resultado da perícia. Mas antes disso, você precisa ligar para o telefone 135 e pedir o acerto pós-perícia. Leidiane, em Capistrano, tenho dúvidas e queria um esclarecimento. Trabalho há algum tempo de forma avulsa, costureira, e gostaria de pagar o INSS por conta própria. Qual é o procedimento? Educação previdenciária aqui no Alerta Geral. Ela tem que entrar no site do próprio INSS, tem lá pagamento de GPS. No meu site também, bacelarnonciaine.com.br, a gente disponibiliza lá o link para fazer a guia de contribuição previdenciária. Mas lá vão ter informações de contribuinte individual ou facultativo, vai ter a informação de códigos de pagamento, saber se a pessoa quer pagar sobre o salário mínimo ou mais do que o salário mínimo, depende muito disso. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, ficaram muitas perguntas sem resposta, mas infelizmente o tempo voa e a gente tem que respeitar aqui essa programação, esse horário. Eu quero agradecer o professor Paulo Bacelar com essa contribuição tão valiosa para você, ouvinte internauta. É isso aí, Luciano. A gente precisa sempre ter esse compromisso. Continuamos com esse compromisso. Todo sábado estaremos aqui. Até o próximo programa. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.